Boa tarde, lindezuras! Domingo à tarde é? Domingo à tarde de papo, domingo à tarde é? Hora de jogar papo fora e de aprender muito com os papos, porque são nesses papos que a gente não tenta falar coisa com muita... um roteiro, é que as coisas acontecem. Olha que delícia, mal eu entro, um monte de gente entrando. Acho que vocês estão doidos para tomar um café e bater um papo comigo hoje de tarde. Só que eu não deu tempo de eu fazer café porque eu quis entrar agora, porque era um horário fechado, 4 horas da tarde, e eu achei muito bacana poder conversar com vocês assim, em live surpresa, como eu fiz outro dia. Tão gostoso ter vocês pertinho. E o que aconteceu? Eu estava conversando com um amigo que, além de ser um cantor internacional, ele dá aulas de canto. E eu digo para ele que ele não dá aulas de canto. Ele é um cara que ajuda muito a pessoa no âmbito profissional a ser um cantor de verdade. E a gente... entrou! Seja bem-vindo, Cadu! Cadu de Oba! Andrade! Tudo bem? Tudo bem, a gente estava batendo papo e eu falei, por que a gente não pode tornar Pois esse é. papo um papo entre todos? Para quem quer conhecer mais sobre música, para quem quer saber sobre o treinamento de música, e você é a pessoa certa, porque você sabe que além de ser a tua trainee, eu sou tua fã. E A gente aí te tá, né? convidei e agradeço por você ter entrado, né? Só não vai ter café, né, Cadu? Fica para a próxima, tá? O café é bom para quem canta? Segundo a Bibi Ferreira, em alguns dias ou em alguns momentos do seu mood vocal, sim. Ah, é? É. Tem gente que não Dependendo. toma café. É. Tem gente que não se dá bem, por exemplo, comendo antes do show. Tem gente que tem que comer, senão, que é o meu caso. Eu também. Se eu não como, eu não presto. Eu também não presto, nadinha. Então, depende muito. Mas, por exemplo, o que não é legal para a voz, de verdade, assim, é cigarro, é ar-condicionado, esses remédios que são mais ansiolíticos ou calmantes, qualquer bebida alcoólica também não é legal, porque você relaxa muito, e aí você é obrigado a trabalhar mais um pouco, então você vai gerar um cansaço que você não percebe, né? Olha. Porque as pessoas acham que você está muito ligado e você está para trás, né? Então, é muito legal saber que essas coisas é bom evitar. Agora, tem uma coisa que é num outro nível, que eu acho que é super legal, que é o prazer, né? Assim, por exemplo, comer um chocolate, coma, por favor. Se vai cantar mais bonito, não tem problema nenhum. O que é bom, excelente, maçã, banana, que dá energia. A maçã é a rainha de todas as frutas para a voz, né? É astringente, limpa, é interessante. Água, incrível, né? Então, eu sempre acho assim, que quando você está fazendo um trabalho, você tem que medir tudo isso, o nível de alergia que você tem, de sensibilidade para uma coisa, para outra, não é importante. O gelado foi um mito assim durante anos, né? Beber gelado faz mal para muita gente, para mim não faz mal nenhum. Então, a gente até coloca o colar de gelo depois do trabalho para parar de trabalhar, né? Então, tem muita coisa E não dá nova dor e de garganta? Colar não, de gelo? não. Por exemplo, você está gravando um disco, né? Aí você fez uma voz hoje, aí amanhã você tem que fazer outra voz. Com o mesmo timbre, mesma qualidade, principalmente o timbre, né? Tem que estar bonito. Só que quando você está trabalhando, quando você finaliza,
todo o seu sistema ainda não entendeu que você acabou de trabalhar. Ele continua trabalhando e gastando. O gelo vem para falar, opa, acabou. Entendeu? E era um mito, né? Coisas que são ótimas. A nebulização com soro fisiológico, que abre tudo, limpa tudo, evita sinusites, faz uma hidratação profunda na corda vocal, mantenha o brilho, né? Então, essas coisas estão assim, com muito acesso. A gente tem muito acesso hoje em dia a essas informações e o que era meio mito, meio lenda, a gente precisa saber, né? O que realmente serve para cada um. É tão interessante porque existia até uma idolatria aos cantores que iam ao palco e colocavam aquele uísque do lado e ficavam bebericando enquanto cantavam, né? Você via que vários cantores nas eras 60, 70 faziam isso, né? É muito louco. Era chique, né? Fumar também, falar fumando. É verdade, fumavam. Muito chique. Muito louco isso, né? Era chique, maravilhoso. E hoje a gente vê que, imagina, tudo aquilo era bomba para as cordas vocais. Exatamente. Né? Para pulmão, para laringe, queima tudo, estraga tudo. E, assim, é interessante saber que se você tiver uma vida um pouquinho mais oxigenada, mais física, se você optar por umas coisas e abrir mão de outras, entendeu? Tudo isso vai fazer com que você dure mais. Porque o que a gente fala, o que não pode morrer e nem modificar é o timbre, né? Quer dizer, o timbre ele vai amadurecendo, melhorando, porque a gente vai nesse caminho da vida, né? Mas ele você não pode perdê-lo por uma questão de não saber, né? Que está fazendo uma coisa muito errada. Agora, isso tudo que a gente fala são manias e também são bengalas, porque o palco não é fácil, cantar não é fácil, né? Nada disso é fácil. Então, é preciso muito treino, muita consciência do atleta, né? Do corpo, tá muito encarnado em si, né? Para você saber que pelo corpo tudo vai, entendeu? Que você consegue muita coisa se você trabalhar seu corpo, né? Como um atleta mesmo. Tudo é um conjunto. É um conjunto. Que foi a live anterior, sem querer, o nosso tema foi justamente esse, que o canto é um esporte, cantar é um esporte. Exatamente. Não é só soltar a voz e acabou. É como alguém que vai lá e joga futebol de domingo e diz que é um jogador de futebol. Não é. Segunda-feira não levanta, né? Não levanta. Exatamente. Isso, né? E eu achei interessante porque eu tive uma vivência com você e estou tendo uma vivência com você que eu esperava que fossem aulas de canto. E daí... Gente, eu estou tendo aulas de canto com o senhor Cadu de Andrade, que é um cantor internacional e que é muito generoso. E eu percebi que as aulas de canto do Cadu de Andrade não eram aulas de canto, eram aulas de canto mais coach. Por que eu digo isso? Porque existe um acompanhamento próximo de compreensão daquele corpo que canta e daquela mente, daquela emoção que está cantando. E isso me fascinou, porque não é ter uma aula de canto, fazer os vocalizes e os treinamentos e acabou. Fala um pouquinho para a gente, Cadu, como é que isso começou? Como você percebeu que poderia trabalhar até... Eu acho que até um pouco terapeuticamente, né? Porque cantar é visceral. A gente traz muitas coisas quando canta. Tanto em relação ao que a gente espera de quem ouve, quanto em relação ao que a gente sente de verdade. Né? Exatamente. Bom, eu acho que tudo começou comigo mesmo. Na minha extrema inibição, não timidez, mas inibição. Eu era uma pessoa inibida.
E eu adoro uma frase de uma amiga minha que fala assim, Cadu, não é que eu gosto das coisas, eu cismo com elas. Então eu cismei com isso, entendeu? Eu gostei de... Eu achei que era legal cantar e comecei a procurar pessoas que pudessem me falar sobre isso. Eu acho que as coisas também podem caminhar assim como um pouco já escritas também, porque eu conheci gente muito interessante que trabalhava numa linha bastante como a que eu trabalho, para mim e para as pessoas que me procuram, né? Que é exatamente isso, os pilares do cantor, quer dizer, técnica vocal, emoção e repertório. Repertório é diferente de uma lista de canções. Repertório, ele encarna na gente, ele entra, ele vai tatuando, a garganta vai reconhecendo, você não precisa nem de... Você pega um tom sem ter um violão, já está no lugar. Então, são canções que ficam dentro da gente, gestando um tanto de coisa. Daí você constrói um repertório, né? A outra parte é a parte emocional, que todo mundo que trabalha com arte, na verdade, é um pouco frágil, é um pouco sensível, porque, óbvio, se foi tocado por isso, é porque há sensibilidades, não é? Há fragilidades. Não são pessoas que pensam da mesma maneira, assim, mais ampla, do que a maioria pode pensar ou querer para si, né? E aí tem essa situação incrível de você trabalhar via corpo. Porque senão a gente cria uma cisão. Isso é terapêutico também. Né? Você pode falar, por exemplo, a gente tem uma vivência terapêutica, você tem, eu também tenho, né? Aqui também deve ter um tanto de gente. Se está doendo, está doendo. Se não está doendo e você está dizendo que está doendo, o que acontece? Né? Tipo, eu perdi alguém, mas nem tanto faz, a vida é assim. Né? O que você está fazendo? Você está negando, cindindo, né? Então, quer dizer, todo o trabalho, quando entra em poesia, prosa, harmonia, melodias, onde você vai abrir a voz, onde você repete, dá ênfase ao verso, onde você trabalha onde você cria, não é? As palavras aparecem, as melodias aparecem. Isso você tem que estar bastante integrado com você e bastante atento a você, porque é um trabalho que muito para si, muito íntimo, né? E muitas vezes muito incompreendido por quem está em volta também. Porque é um treino, e aí tem umas maluquices, aí tem umas ideias, aí tem, não sei o que lá, tem uns projetos que se cria. Então você vai amadurecendo e vivendo e vendo e vai, né? Quer dizer, à medida que você aproxima de você, que você tem uma aproximação do seu sentimento, do seu corpo, do que você quer dizer, de como você quer dizer, isso é difícil, porque, na verdade, as pessoas quebram, né? Na verdade, é uma tendência à explosão, é uma tendência à anestesia, é uma tendência a nem vir. Não, vamos falar, vamos repetir, atenção às notas, atenção à percepção, ao volume, ao sorriso, ao não sorriso, tudo isso é um trabalho de moldura, assim, muito especial, eu acho, né? Então tudo começou comigo mesmo, pela minha situação de achar incrível e falar, gente, esse negócio não é simples. Deixa eu entender melhor. E aí fui me apaixonando por isso e chegavam sempre pessoas com questões que eu já tinha passado, que são as mesmas questões, né? Porque as questões são iguais para todos nós, né? Em maior grau e menor grau, elas são iguais. O medo do palco, o medo da voz falhar, são esses medos
icônicos, né? Vamos dizer assim. Perder a voz, no dia passar mal, esquecer a letra, não alcançar um tom. E se o músico errar, o que eu faço? Essas questões são as questões que rondam a gente o tempo todo. A estreia de um trabalho, a gravação de um disco, né? Tudo isso tudo vem para todo mundo. Agora, o interessante é que se você fortalece o sistema, né, você consegue ir fazendo, que o segredo é fazer, sabe? Vai pensando, mas faça, entendeu? E a partir desse fazer, você vai tendo uma experiência. A experiência é que vai dizer, não é o eu acho, eu ouvi falar, eu li, ela faz assim, ele faz assado, não é isso. É o que você traz como experiência. Então isso é o mais bonito, né? Porque aí confirma. Você vai confirmando através do que você está fazendo, dos seus próprios passos, você vai confirmando e vai andando, né? Você próprio naquilo que você quer. É tão Tem um tanto de interessante que gente. você vai jogando os itens, né? E eu fico apavorada só de pensar, mas o que me traz muito mais tranquilidade é se o outro errar e eu vou morrer de rir. É a Agora, melhor. se eu errar, acho que eu vou morrer de rir também. Acho que a melhor solução é rir. Cadu, porque é muito complicado. E se você for pensar, ontem eu estava vendo o jogo de tênis, né, a final da US Open, e uma das tenistas, ela se machucou e começou a sangrar. E daí demorou muito, porque foram fazer o curativo e a outra ficou brava, ela estava ganhando, e daí ela acabou perdendo. E uma querida, uma menina, né? E daí eu pensei, gente, olha só o que é a vida, né? A gente pode se machucar e através do machucado do outro a gente também pode perder. Olha que louco que é isso. Né? Alguém está ganhando porque a outra está ali forte, você está ganhando da força. Daí ela se machucou e você perdeu. Então é doido Exatamente. isso. Né? E a Exatamente, mesma coisa, essa escolha de repertório, que muita gente escolhe um repertório pensando no que gosta e não no que a pessoa tem a habilidade para colocar em prática. E daí eu estou vendo muitos fãs teus aqui, mas você já vai falar disso que eu falei? A tá Show bom. Me Produções diz que papo inteligente, obrigado. Opa, A Show Me Produções é a que vende os shows do meu Cadu, escritório. gente. Olha só. Que honra que Bem-vindos, vocês viu, estão aqui. gente? E O muita Ari está aí gente também. dizendo que você é maravilhoso, ricos conhecimentos, é mesmo, porque essa verdade que a gente tem quando tem um contato artístico é uma verdade que muitas vezes não é exposta, né? Então eu Exatamente. volto ao repertório, volto a essa fraqueza humana que o músico, o cantor, o músico não, eu acho que o cara que toca muitas vezes não passa por tudo isso, né? Que tem um Não, instrumento à frente. Agora, quando a gente é um instrumento, pelo amor de Deus, gente, que aflição! é verdade, é. Os músicos sofrem muito menos, e são muito mais rápidos do que a gente. Eu falo que a gente tem que lutar muito para não cansá-los e não corrermos o risco de sermos assassinados mesmo. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de Meu novo. Deus! Então, para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar, a gente tem que ter as armas, os instrumentais, né? Estudar com os instrumentais, estudar a percepção. O Ari está aí, querido. O Ari, olha, um beijo. Olha o Ari. O Ari é da Show Me, Olha, meu querido, que maravilha, que está aí. Um beijo. que bacana. Então, assim, é um negócio que a gente tem que trabalhar com uma velocidade diferenciada dos músicos. Senão, eles fazem muito mais rápido, alcançam rápido
a situação e a gente não consegue, isso é verdade, né? Então, agora, para isso a gente tem que fazer muito, porque o instrumento nosso, além do que é vivo, né, sente. Se você não tiver num bom dia, se você teve uma semana ruim, se você dormiu mal, que culpa tem a banda? Nenhuma, né? Então, é sempre uma situação de muita concentração e muito amor, eu acho, principalmente. Amor, assim, pela gente. A gente, às vezes, tem que abrir mão de muita coisa social, de muita... ou fazer coisas muito estranhas para continuar bem, né? Tipo, pedalar de madrugada, que está mais fresco, para manter o oxigênio, manter a vitalidade, o vício. São coisas que as pessoas comuns falam, pirou total, né? Mas à medida que você vai apresentando resultados também, as pessoas passam a ser fã, viram fã e passam a dar força. Isso é muito legal, né? Então existe sim um organismo vivo. A busca, você falou de repertório, a busca do repertório é o grande ouro de tudo. Você acertar um repertório, você tem... Olha quantas músicas a gente tem na vida, né? Você abre uma plataforma de música, é inacreditável o tanto de música que se faz. Como escolhê-las? Por que escolhê-las? Quando escolhê-las? Não é verdade? Então é uma antena... Por exemplo, eu sou compositor, né? E eu fiz um disco com o Murilo Barbosa deve estar aí, ele falou que ia assistir. Eu chamei Murilo, ele... apareça, senão você ele leva tá... puxão de orelha. A gente fez um disco de voz e piano, então a gente trabalhava numa situação de quase uma canção por dia. E aquilo, eu tinha até medo de pensar a respeito de como aquela canção nascia. Eu só deixava nascer e pronto, sabe? Podia nascer 5 horas da manhã, já nasceu dentro do Uber, indo para o estúdio, última frase da música, tem que terminar. Já nasceu ouvindo um depoimento do Chico, o Raul Saborita está aí, que é um querido e um amante do Chico Buarque. O Chico Buarque, um dia eu estava aqui em casa e eu tinha comprado aquele box de 12 ou 9 DVDs do Chico, ele falando e tal. Nunca tinha tirado do celofane. Você imagina? Ter que explicar isso para as pessoas. Você ainda não viu? Mas daí você tirou na frente dele? Não tirei na frente dele. Mas ouça bem. Olha que coisa interessante, como é o sistema, quando você deixa a coisa acontecer, quando você escolhe uma canção, porque a coisa vem assim. Aí eu estava lá, aí abri minha estante de DVDs lá com 500 DVDs, olhei, bati o olho, eram 9. Tirei uma caixa de 3, que eu nunca tinha visto, e dos 3, eu escolhi um. Coloquei. Tô lá assistindo, Chico em Paris, Chico no estúdio, e eu falava, meu Deus, amanhã eu tenho que terminar essa letra, mas vai assistindo, vai. Uma hora aparece. De repente, esse homem virou e falou assim, quando você faz uma parte de uma letra, a segunda parte está na primeira, é só você reler. Eu falei, não. Não é possível. Ele falou, tá tudo lá. É só você reler, porque quando você já vê com a ideia principal da canção, é só você olhar para ela de novo e arruma e dá uma misturada naquilo que você tem o B, que era o que eu precisava. Eu fui para o caderno, olhei o A que eu tinha feito e falei, a ideia é essa. Então, se a ideia é essa, então conta mais sobre essa ideia. O seu Chico Buarque está dizendo para você fazer isso. Eu faço. Aí eu fiz a letra
e foi um encanto para mim, porque uma pessoa com essa generosidade de falar isso publicamente, isso é um segredo, não seria um segredo? Eu acho que tem tantos segredos bobos. Pois é, mas não seria um segredo? É. Agora, eu não tenho esse tipo de situação com ninguém, eu entrego, eu falo, vai ser feliz. Né? Vamos fazer, é bonito trabalhar nesse sistema do bem, sabe? Se não sabe, eu te ajudo, se eu não souber, eu te ajudo. Né? Mas isso é o que eu acredito de verdade, não é uma situação de... E as pessoas falam muito comigo assim, a sua voz é linda, por exemplo. Eu falava, mas ela não era. Não era. Aí as pessoas não acreditam, porque escutam show ou disco que já fiz. Eu falei, olha, tudo bem, mas não era assim. Claro que não. Isso foi uma situação construída, uma situação de muito investimento, de muito trabalho, de sabe, de ser quase é uma solidão, são 100 anos de solidão para você achar a maneira que você emite, a maneira que você borda uma nota, põe um vibrato, não põe um vibrato, como você opera com microfone, opera com fones de ouvido, isso é um autismo, é um afastamento da realidade de bom dia, boa tarde, vamos almoçar, vamos aqui, não tem nada disso. Então, quando as pessoas vêm com uma voz assim, ainda não pronta, aí eu falo, não, mas a minha também não era não. Aí a pessoa fala, nah. Eu falo, é verdade, isso é uma situação que você vai ganhando com os anos, aquilo vai crescendo, vai florindo de uma forma, a partir de uma prática, a partir de conceitos muito fortes, quer dizer, a gente tem trabalhado. Por que você tem trabalhado com tanto afinco? E por que você não tem, por exemplo, perdido a voz? Ou ficado rouca, por exemplo? Você não deixou nem eu falar sobre isso. Pois é, mas... Deixa eu dar meu depoimento. Então vai. E a minha queixa com o Cadu é que se eu cantasse mais de meia hora, eu ficava rouca e eu não entendia por quê. Eu não sabia se era emocional, se era um problema de cordas vocais, se era um problema de refluxo esofágico, eu não sabia o que era. E daí eu comecei a trabalhar com o Cadu essa situação. Vamos lá, Cadu. Agora eu não fico mais rouca, gente. Eu canto 1 hora e não fico rouca. Hoje eu já cantei 1 hora. Olha só. Pois é. Então, isso é legal demais, porque você acaba percebendo que as ferramentas, e você vai confirmando através dos conceitos, através das verdades absolutas. Há verdades no trabalho, né? Você acaba se enxergando. É tanta coisa interessante, igual você disse. Tem coisas que têm que ser passadas. Fazem bem para a humanidade ser passar. Ninguém jamais vai emitir uma nota como você ou eu, quem aqui tiver, nunca. Ninguém vai interpretar uma canção igual, porque descobriu que se fizer assim, se fizer assado, não existe isso. Cada pessoa abraça de um jeito, né? Então é muito legal quando isso vira uma potência de alegria. A pessoa fica realizada, ela para com esse pânico absoluto, porque a gente sabe das histórias, né, todas, né, assim. E das sacanagens que as pessoas podem fazer consigo mesmas, né? Usar alguma coisa inapropriada, porque por causa do medo. Vamos relaxar, então vamos usar uma coisa que não é legal. Isso destrói, acaba um trabalho, né? Você perde um escritório, você perde um empresário, você perde a gravadora, você perde fã, você perde a vida, né? Então eu acho que o grande barato é esse, né? É a gente poder ser feliz e ajudar. Eu acho que tem que ajudar. Eu penso assim, minha maneira de ver. Tem
muita Tem gente muita gente. comentando aqui a live, te parabenizando. E aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar. Amo o acervo que tenho de vinil. Consigo admirar os diversos artistas e seus gêneros. É, porque o interessante nisso tudo, jardim emblemático, é isso? Jardins Acho de que é. Manacá. De Jardins de Manacá. Manacá. Jardins de Manacá. Emblemático foi bom, hein? Foi. Não, o lindo disso tudo é que cada artista é uno mesmo, é o que você estava dizendo. Cada qual vai cantar de acordo com a sua essência. Né? Essa é a beleza da arte. Não existe uma arte igual a outra. Existem até cópias, mas igual não. Mas ela é quase um surto, na minha opinião, sabe? Porque eu tenho assim muitos amigos que fazem, por exemplo, cover dos Beatles, do U2, do não sei quem. Do Eles são Elvis. tão, do Elvis, eles são tão obcecados pelo acorde, pela não sei o que, Fred Mercury, tem tanta gente, né? E aquilo, claro, não vai chegar nunca. Obviamente não. E a pessoa fica num nível de neurose, num nível de estresse, porque ela quer ser aquela pessoa, né? No fundo, ela quer ser aquela pessoa. Então, assim, em vez dela reler, ao invés de reler a obra, ela quer copiar no tom, no jeito, no olhar, na roupa, no não sei o quê, na banda, na formação da banda. E isso não tem jeito, né? Eu me lembro de um menino que imitava os Rolling Stones. O vocalista, ele parecia que ele tinha uma tomada ligada nele. Ele fazia aquelas coisas que o menino faz lá. Era tão engraçado, porque ele não conseguia parar. E assim, e não tem nada a ver. Ele achou que aquilo é lá o vocalista, né? Tudo bem, tem uma seção na música que trata, que faz isso, né? Mas ninguém faz igual. O barato é esse, o grande mistério é esse. Ninguém lê igual. Ninguém lê uma poesia igual. Uma canção não é igual a outra, não é mais importante ou menos importante que outra. É como você vê, é como toca, é como você respira nela. Então, por exemplo, eu como compositor, muitas vezes o Murilo falava para mim, nesse disco que a gente fez, eu falava, eu não sei se está bom. Ele falava, eu gostei. Então vamos tomar um café para a gente deixar isso aqui um pouquinho para esperar um pouco. Acho que, será? Você gostou? É interessante. E a mesma coisa ele, quando vinha com melodias interessantes, eu falava, bonito isso. Ele, mas eu não acho tão, entendeu? Porque você tem que esperar um pouco a massa baixar, descansar. A gente tem que olhar para aquilo, é filho também. Como é que a gente vai embelezar? É legal isso, né? E também como repertório que não é nosso, né? Mesma coisa, mesma situação. Eu tenho a impressão que quando o repertório não é teu, no caso, é complicado você fazer uma releitura tendo você. Você tem que saber muito quem é você, para não fazer uma Exatamente. imitação grosseira do outro. Exatamente. Por isso que você falou, a gente tem que trabalhar muito, sensação física, fazer as perguntas, por que está cantando aquilo, por que você escolheu, experimenta isso, vamos para cá, agora vamos fazer outra coisa, vamos ali, sabe? Isso é espaço que você ganha, espaço de pensamento, de raciocínio. E tem uma coisa que eu adoro, Fá, que é um verbo que não se liga muito para ele, que você tem o falar e você tem o cantar. Entre os dois, você tem um verbo chamado cantarolar. Esse cantarolar é super importante, porque ele é livre. Então você lembra de música, você canta, se você não saber a letra, você está mandando de qualquer forma. Se repetir, você não lembrou. Esse meio é o meio da intuição. É o meio de onde as coisas legítimas aparecem. As vontades legítimas aparecem.
Então, por que você amanheceu cantando qualquer coisa? Olha, será que ela é moça? Por que você... Sabe? Por quê? Isso, aí vem... quando você pega o jeito, vai pegando compreendendo que isso existe, você começa a ter bloquinhos em todo lugar da sua casa, canetas. Por quê? Porque as coisas aparecem, você fala, cara, eu vou fazer um show, por exemplo, de voz e violão, e tem canções que vieram, as canções elas aparecem assim, plim. Eu falo, ah tá, muito obrigado. Daqui a pouco, plim. Eu falo, opa, também adoro. Mas isso não pensamento sobre o show. Eu não estou pensando sobre o show. Eu estou por aí. Pipoca. Estou por aí. Eu tô precisando de um repertório para fazer um show. Como é que eu vou fazer? Eu já estou... Como é que é? Será que... Acho que eu podia falar isso. Obrigado. Plim. Sabe, quando você vê, você já tem. Que é o intermediário. Porque se você ficar muito, eu vou cantar isso. Eu vou cantar... Isso não acontece muito dessa forma. A gente tem, assim, na música, grandes êxitos de pessoas que trabalharam com intuição, com não. Você não vai fazer. Não é para você fazer. Não vai vender. Não vai acontecer. E aconteceu tudo. Né? Por quê? Porque tem uma coisa que fala. Essa voz que fala, quando você começa a ouvi-la, que é a voz de tudo, né? Atenção, cuidado, vai dormir, na hora de acordar, vai estudar, né? Vai ler, vai beber água. Não esquece da água, não esquece da maçã, não esquece... Quando você começa a ter uma conversa com essas vozes que lembram, hoje tem show, cuidado, fala menos, ou vai fazer uma inalação, vai alongar, vai fazer uma coisa para você mesmo, que você gosta, né? Vai cuidar de você. Tudo isso é super interessante, porque é nessa hora que você começa a sacar o que pode ser, entendeu? O que pode ser legal para você. Porque o repertório é isso, ele vai ter sempre um prazo de validade, ele tem sempre uma história, e você é tocado por aquilo, sem muitas vezes entender por quê. E muitas vezes você não vai responder, não vai ter resposta para isso. É como se fosse, vai lá e canta. Entende? Tem muita coisa que é muito concreta. Um filho que nasceu, um casamento que fez, ou um luto, ou uma época que você morou fora. Tem muita coisa que é muito assim. Mas tem coisas que vêm e você fala, mas por quê? Para de perguntar. Só faz. Entendeu? Porque aí vem o verdadeiro repertório. Que ele é diferente de uma lista de canções. Sabe, a lista de canções é infinita. O repertório integrado consigo, com a sua história, é outra coisa. Né? Agora, você sabe, Cadu, que essa semana eu ouvi 2 entrevistas com empresários e eles dizendo sobre algumas bandas de rock até resistentes a admitir que determinadas músicas comerciais deveriam existir para que eles pudessem gerar a monetização. E que na hora que eles começaram a ouvir isso, eles começaram a vender shows e a ganhar grana. E daí esse empresário falou que o artista é artista, ele quer fazer o que para ele acha importante, só que existe um público. Então ele acha, os empresários dizendo, que o público tem que vir em primeiro lugar para depois você colocar a tua arte. Quando você colocar a tua arte, olha que louco, ela deve ser colocada devagarinho para o público ir entendendo isso que você está fazendo. O que você acha a respeito, Cadu? Eu acho que temos que trabalhar em equipe. Não pode ser uma relação egoísta, porque se houvesse uma fórmula, se houvesse uma fórmula de
de uma canção acontecer, de um artista acontecer, de um disco, esse disco é certeiro, vai acontecer. Então não precisaríamos de nada, só seguir a fórmula, entendeu? Mas depende muito assim, tem coisas que são muito orgânicas, tem canções que vêm para aquele momento que as pessoas precisam escutar. Você sabe que eu estava uma vez no Rio, passeando no shopping, escutei, mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez, eu sei. Eu olhei e falei, cara, é o Renato. Voltei até a loja e falei, mas eu não conheço essa música. De onde que tá? Aí a menina falou pra mim assim, olha, acabou de sair. É um disco póstumo. Essa canção foi encontrada nas fitas do 14 Bis, porque ele fez com Flávio, e aí ele gravou inteira para ensinar pro Flávio a música. Ó, é assim, aí botou lá, cantou tudo, podia ter parado, podia falar, aqui repete, entendeu? Não, cantou direto e foi embora. E aí, na remasterização de um trabalho do Flávio, ou do 14 Bis, não sei bem, eles encontraram uma track solta lá e foram tocar. E a canção estava inteira. Não. Essa canção é para mim e para todo mundo, porque vendeu 500 mil cópias. Uma canção vendido assim, disco por disco, né? Para mim, naquele momento, eu precisava ouvir aquilo. Quem acredita sempre alcança. Mas é claro que o sol vai brilhar amanhã, mais uma vez. Eu precisava ouvir aquilo, era uma coisa que me vestia de uma forma. Quer dizer, vestiu a mim, vestiu a mais 499 pontos. É engraçado, quer dizer, o cara nem aqui mais estava. A canção não aconteceu da maneira que tinha que acontecer com a banda lá atrás, e aconteceu com ele nem estando aqui. Então, quer dizer, é o momento, a mensagem, o jeito, o arranjo. Eu literalmente, eu parei, voltei e falei, o que é esta canção? O que é? Eu não sei o que é essa canção. Quer dizer, e aquilo me suportou, me segurou por um bom tempo. Quem acredita sempre alcança. Então eu precisava ouvir aquilo. E eu falo de uma outra coisa também interessante, que na minha infância eu escutava os Carpenters. E ela, com ele, eles foram o meu grande acalanto, sabe? O meu grande... naquelas canções era onde eu descansava, era onde eu tinha esperanças que eu não sabia do que. Aquela mulher, ela me levou. E ela me salvou de muita coisa que pudesse ser horrível para mim, por exemplo. Então, quer dizer, hoje eles têm milhões de fãs no Spotify, por exemplo, e ela já está morta desde 83. Então, é só aquilo... Mas quem não conhece, merece conhecer, porque é fantástico. É fantástico o que eles fazem, o que eles fizeram. Opa, tua voz sumiu. Agora eu e o Murilo... Voltei? Eu e o Murilo, a gente toca duas canções dos Carpenters. O Close to You e o One More Time. Tão lindo. E o Murilo faz vocal e a gente... É muito legal. É uma coisa, é um abraço nas pessoas que a gente dá com isso. E são coisas que, quer dizer... Eu nunca tinha cantado isso ao vivo. Nunca tinha escolhido nenhuma canção deles para um show meu. Nunca. E sabia tudo, tinha tudo. Quer dizer, como que uma canção dessa vem? Como? Né? Por que ela se apresenta em determinado momento e as pessoas todas que estão ouvindo e assistindo adoram. E querem. Teve fã-clube da Alemanha.
que falou, você tem que fazer esse show aqui. Só dela, só deles e tal. Falei, gente, mas peraí, eu só fiz duas músicas. Só tem uma só tem Mas uma lá no é que YouTube. mas essa é a mágica da arte, né? Que Exato. quando você faz acreditando e se presenteando, você presenteia aos outros também, né, Cadu? É um mistério, essa coisa é um mistério. Você tem que escolher e não deve muito. E tem que jogar para a vida, Joga, acreditando naquilo que joga. você Então, fez. assim, se o empresário propõe, o empresário, se é um bom empresário, ele tem uma visão interessante. A banda, se é uma banda que também pensa, também tem um pensamento a colocar. E o público também tem algo que quer também, né? Então, essa panela, ela tem que a gente tem que entender como é que funciona, mas primeiramente a gente tem que também entender que a obra apresentada ela ela parte muito de uma entrega primeiro das duas partes de cá, né? Assim, banda, empresário, gravadora, selo, quer dizer, são pessoas que têm um pouco mais um pouco mais de experiência no que pode, mas isso também não fecha a conta, entendeu? Também não é fator para coisa alguma, sabe como? Então a gente luta a vida inteira para poder tentar acertar. Tem canções minhas que foram acontecer muito tempo depois. É muito doido, ou seja, não era a hora delas naquele momento, por exemplo. Então, eu acho que é muito assim. As conversas têm que ser assim, muito interessantes, muito fartas, né? Para que a gente consiga chegar a algum lugar. Eu vou te interromper um pouquinho só para agradecer a presença de todos vocês que estão aí, gente. Ó, tô vendo aqui o Tomás, a Aurinha, um monte de gente bacana. Bernardino acabou de entrar. E quero dizer para vocês que a gente tem alguns minutos. E se vocês quiserem fazer perguntas para o Cadu, aproveitem agora, hein? Porque eu não sei se a gente vai continuar o papo daqui a um mês, tá? Não, fora de Olha, brincadeira, aproveitem, gente, porque este tem tanta homem gente. é uma graça para responder sobre a arte, sobre o humano, sobre a música, né? E, Peraí, Cadu, tem tanta gente. tem Peraí, uma tem tanta gente que eu história. preciso falar. Peraí, tem gente que eu preciso falar. Fala, O Tomás está aí, queridíssimo, Tomás. meu companheiro de lives. A, a Cris está aí Gente, também. super A artistão. Sônia O Tomás é outro é artistão. super artista. A Sônia, minha querida, também. Tanta gente. O Éder, quero agradecer demais, que está aqui, meu querido secretário. E, nossa, gente, tanta gente. A Sabrina está Vera, aí. Tem muita gente que passou. A Vanessa, o Ari que Paulo, está um monte aqui, de o gente que eu pessoal não da conheço, Show Me mas que eu já estou super Obrigado. feliz. Tem Pode muita ir gente falando, aí. Cadu. Puxa vida. Não, era só para falar que obrigado por vocês estarem aí, né? Que Você é delícia, muito nossa. querido, né, Cadu? Eu vejo isso. Outro dia, gente, ele me deu uma aula umas 3 horas antes de um show que ele ia fazer. Eu achei de uma generosidade incrível. E daí os cantores iam passando e beijando ele. Você é muito querido, Cadu. Um querido, um querido. É, E aí, a Gildete está você aí. A estava Gildete falando. está aí. A Gildete está aí Tá também aí que a te viu, Judete? lembra? Beijo Tá para aí, a você, Gildete minha está aí, falou um querida. tanto. Ela fez um show lindo, lindo, Ah, lindo, 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 lindo. que lindo. Bernardino, É. não tem mais programa da Fá Morena na Rede TV, mas tem aqui. Você pode falar comigo a hora que quiser, tá bom, meu querido? E aí, aproveitando essa história de Fá Morena na Rede TV ou não na Rede TV, existe muitas vezes, né, Cadu, principalmente para os cantores novinhos, aquela confusão entre ser feliz e trabalhar na arte como cantor ou ter sucesso e ser feliz. Esse limiar é muito perigoso, né? Porque muita gente tem trabalho, às vezes, todos os finais de semana,
em bares e tocam muito bem. Eu acho que nossos músicos aqui no Brasil são sensacionais, né? Sim. E eles acham que isso não basta, tem que existir um sucesso midiático, televisivo. Ainda existe isso, televisivo, de rádio. Como é que você vê isso, Cadu? O problema é que aqui, se você consegue uma exposição maior, a sua situação melhora muito. É uma verdade, né? Então, a noite, para um artista, às vezes pode ser muito dura. E você pode ser obrigado a fazer coisas e canções que você não quer. Então, quando você tem um nome, quando você cria uma marca, quando você tem uma gravadora, etc, etc, ou quando você tem pelo menos algum tipo de firmeza de que você vai reto e que uma hora alguém te pega e tal, né? Que você vai dar certo insistindo numa coisa, claro, com mentorias e com, entendeu? Que você está trabalhando para aquilo, que você não concorda com as coisas. Ou seja, quando você tem uma voz, né? Então, isso eu acho que é fundamental, sim. É tentar ter um pouco de uma certa notoriedade é legal ter. Porque você pode ter mais espaço para criar, você vai ser melhor remunerado, e você pode descansar. Isso também é muito interessante, né? Então é legal, né? Agora, as pessoas vazias que estão querendo estar na mídia ou estar, sei lá, no Instagram, sei lá, qualquer coisa, que não são pessoas que, que não têm o que dizer, então, naturalmente, não tem o que dizer. Então, a gente acaba que você escuta uma vez, escuta outra e fica por isso, né? E quando você tem algo a dizer, aquilo vai acontecendo, vai, entendeu? Então, você tem um projeto, aquilo que se cria. Eu sempre falo com as pessoas, eu fui dirigido por tanta gente interessante que falava assim: quantos refletores nós temos nesse teatro? 100, 20, 2, nenhum. Se não tiver nenhum, a gente acende uma vela e faz. Quer dizer, é essa cabeça, quer dizer, de estruturar um trabalho baseado no que a gente tem. Mas tem um caldo, tem um lastro do projeto. Então, você não precisa vir com orquestra, você não precisa vir de brilhos, você tem que saber como você vai colocar. E eu sempre fiz isso. Eu me lembro assim, eu trabalhava, por exemplo, em pequenos teatros. Porque eu queria silêncio, eu queria o, o timing do teatro, a luz do teatro, a sensação de conversar no teatro, né? Então a pessoa me dava lá uma quarta-feira, uma terça, uma quinta, eu falava ótimo. Por quê? Porque isso vai fazendo com que você amadureça profissionalmente. Tem o palco, tem o camarim, tem o horário, tem o sinal. Você vai ter que ter um repertório decorado, vai ter que ter uma linha de trabalho, horário, sabe tudo isso? Um roteiro, uma direção, um figurino. Então, eu achava que isso era importante. Eu tinha essa situação de falar, peraí, é mais legal, por exemplo, você ter um teatro que tenha talvez, sei lá, 40% da lotação, 30%, sei lá, com um bilhete interessante, né, com o valor de bilhete interessante, do que você ter um couvert, por exemplo, baixo e a casa lotada e ninguém te vendo. Então eu Horrível, né? prefiro a primeira opção, entende? Poucas pessoas que fomentam, você vai criando uma situação de firmeza, você vai confirmando aquilo que dá certo para você, o que não dá certo para você, e as coisas que vão acontecendo, e vai, entende? Vai fazendo a vida. Mas tem uma coisa meio midiática, meio chata, mas sempre teve também, né? Quem é legal, quem tem o que dizer, vai dizer. Quem não tem o que dizer, não há dinheiro, nem estrutura, nem escritório que segure aquilo por muito tempo, porque não tem substância. É simples, né?
Então, do rock ao jazz, se você sabe, se você tem o que dizer, vai Se ter não tem lugar. chão, se não tem chão, vai para o vento. Exatamente, onde A soprar, Aline, vai. a Aline Oliveira está dizendo que o sonho dela é ter aula com você. Aline, é fácil, só entre em contato com o Cadu. Tão simples, o Cadu me dá. Olha, nós moramos longe pra caramba. Eu faço aula com o Cadu online. E eu encho o Cadu, viu? Eu encho esse homem. É, Cadu? Não, esse Peixe exercício eu não nada, sei o que é, esse exercício eu não sei o que lá. E é uma delícia estar em contato com você, é muito bom. Né? né? E o Pra Tomás cá, pra falou lá. aqui que viva a nossa energia, viva! Que a gente não para, né, Tomás? Isso é muito bom. E A eu gente quero, fazer antes uma da live, gente continuar. Hã? fazer uma live com o Oi? Tomás. Eu não tô vendo os comentários, mas você tá lendo daí, né? Eu estou Aqui para mim lendo, mas parou. como a luz está bem em cima do meu comentário, eu estou lendo assim, ó, O meio último que parou cegueta, mas estou foi o conseguindo. Bernardino. O Bernardino Tô que a última pessoa que eu fez assim. Não vi mais. Ah, tá. Mas Não, está não. seguindo, Mas tem... né? é só você empurrar, Cadu. Empurra Estou assim para empurrando, cima. mas parou para sempre. Ah, é? Que Para mim engraçado. parou. É. E então, antes de continuar, eu quero dar os parabéns para o Murilo, que faz um trabalho super bonito com você. E lógico que eu sou uma Spotifyniana que ouve Cadu de Andrade muito, muito e muito, né? Porque eu acho muito linda a tua interpretação com a voz, é assim uma combinação muito legal. E aí tem uma história que é do músico com o artista. Você já se viu obrigado a estar com alguém que não batesse? Sabe? Sim. Obrigado, não. Obrigado, não. Mas eu depois que eu percebi que não seria interessante, aí também não, sabe? Porque às vezes a pessoa é uma pessoa muito legal, é uma pessoa muito hábil, é uma pessoa que é um as, mas tem um outro ritmo, né? Do que o É, seu cantor ou a banda que está naquele momento cantando, tocando, sei lá, né? Tem ritmos é. diferentes. O Murilo apareceu. Beijo, Ah, Murilo. é. Ah, tá vendo? Ele tá. Eu não vejo. Que bom que ele chegou, porque eu não tô vendo ninguém Chegou. agora. Não, eu Parou. acho que ele estava aí, é que ele fica escondidinho. É, mas olha, tem um negócio que é assim, a gente tem que fazer a turma da gente, Fá. Eu aprendi isso também. Um excelente aprendizado. O músico, eu sou cantor, né? Então eu preciso de músicos. Então, assim, os músicos que tocam comigo, de um tempo para cá, são músicos que frequentam a minha casa e que a gente toma café junto, a gente tem, tem confidências, a gente tem uma história. Se não, absolutamente não me interessa. Eu gravei um disco antes desse que eu fiz com o Murilo, que também vai sair aí em breve, e que as canções são todas minhas. E eu estava fazendo um trabalho e separando o repertório e tal, e a banda foi montada pelo diretor, pelo arranjador, né? Todos músicos que eu amo, inclusive. Mas aí tinha um negócio assim, como as canções eram todas minhas, e eu estava entendendo os arranjos e entendendo o que iam fazer, como é que ia se apresentar, que é muito interessante quando você entrega uma canção com um violão e aquilo se transforma, é incrível, é delicioso, né? E aí tinha lá uma certa pessoa que falava assim, pô, mas isso é muito bom, hein? Nossa, mas isso é maravilhoso, né? Não, mas isso é incrível, isso é bom, né? Isso é bom. Aí teve uma hora que eu falei, querido, deixa eu te falar, eu sei que é bom. Obrigado. Não precisa falar mais. Porque é um negócio de. É um certo
circo que se arma, sabe? Que não é interessante. Então, assim, é muito legal a gente saber o lugar da gente, sabe? Assim, as músicas são boas? São. Eu canto legal? Sim. Sei o que estou fazendo? Sim, muito obrigado. Sabe? Qualquer coisa que passe isso, eu acho que começa a soar dissonante demais, sabe como? E então não é legal, porque fica você deve saber, porque você é uma mulher de televisão e tudo mais. Quando começa muito, 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 muito a mesma coisa, repetindo na sua cabeça, você fala, gente, tá, já sei, obrigado, hein? Muito obrigado. Tá, obrigado. Querido, vamos continuar numa outra hora, senão não vou conseguir gravar. Acabou Vamos, nosso tempo, que pena. Vamos a gente falar tem que fazer. mais? Vamos, vamos. Vamos, nossa, muito bom. É sempre rica a nossa conversa, sempre, aqui ou Sempre. fora daqui. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui com a gente, ouvindo tudo que este homem tem para nos passar. E na próxima, eu quero, por favor, que vocês perguntem também, porque eu tenho certeza que ele vai responder com o maior carinho, né, Cadu? Vou, claro. E quero te dar um beijo por ter aceito da gente abrir essa live aqui, surpresa, e conversar com toda essa turminha legal, né? Tá bom? Tá bom, nossa, Então, sempre muito bom. Muito bom. beijo, beijo, beijo. E a gente se vê Beijo, mais. beijo. Ó, daqui a pouquinho eu falo com você. Tá bom? Tá Mas bom. não na live, senão vai jogar fora a nossa live, eu não quero. Tá Não, bom? não. Tá Tchau, bom. gente. Beijos para todos. Feliz domingo Beijos para vocês. para Beijos, todos Cadu. nós. Feliz Beijo, amor. domingo. Feliz domingo. Tchau, querido. Tchau. Tchau, amor. Tchau.